Fala galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisaço da editora Juspódio. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, em que eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. No vídeo de hoje eu vou resolver a prova de analista judiciário, área administrativa, que caiu no TRT 22, esse domingo, super recente. Quero fazer um agradecimento especial a Gerliane Macedo, que foi quem disponibilizou as questões para que eu pudesse fazer essa gravação. Vocês estão preparados? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para a resolução? Questão de número 16, ela diz o seguinte: considere quatro números x, y, z e w com x vezes y igual a 10, y vezes z igual a 6 e z vezes w igual a 15. O valor de x vezes w é igual a... Bom, o que nós temos aí? Nós temos quatro números que ele representou por quatro letras, x, y, z e w, e ele me deu três multiplicações e está me perguntando uma quarta. Então, nós temos na primeira. Veja só, vou reescrever. X vezes y é igual a 10, e aqui eu estou trocando o símbolo de multiplicação pelo pontinho, que é o mais usual que nós utilizamos. Y vezes z igual a 6 e z vezes w igual a 15. O que ele está querendo? Ele quer o produto de x vezes w. X vezes w é o que eu não sei e o que eu quero calcular. Entendam o seguinte, eu não necessariamente preciso descobrir os valores de x e de w para encontrar essa multiplicação. Tá certo? Então, muitas vezes a gente fica fissurado em encontrar os valores isolados do x e do w quando não é necessário. Eu só preciso saber a resposta da multiplicação, né? O produto de x e w. Bom, como é que nós vamos analisar essa situação? Veja só, o y ele está aparecendo duas vezes. Ele aparece aqui e aparece aqui. E o z aparece duas vezes, aqui e aqui. Já o x e o w, eles aparecem uma vez só cada um. Então, o x aparece aqui e o w aparece aqui. O que eu vou olhar? Se eu consigo isolar esses valores para substituir ou manipular essas equações para encontrar x vezes w. Então, o que eu vou fazer aqui? Nessa primeira equação, eu vou isolar o y. Veja só, y é igual a 10 sobre x. E na terceira equação, eu vou isolar o z. Z é igual a 15 sobre w. Por que eu estou fazendo isso? Aqui na segunda equação, veja só, eu tenho o y e tenho o z. Se eu tenho y em função de x, que é o que eu isolei ali na primeira equação, e eu tenho o z em função de w, que eu isolei na terceira, quando eu substituo o y e o z, vai me aparecer o x vezes w. Vamos ver como que fica isso? Então, olha aqui, na segunda equação, no lugar de y, eu vou colocar 10 sobre x, vezes, no lugar de z, eu vou colocar 15 sobre w. Então, vai ficar vezes 15 sobre w. E isso tudo é igual a 6. Eu só isolei na primeira, isolei na última e substituí tudo isso na segunda. O que eu vou fazer agora? Eu vou escrever essa multiplicação diferente, só para ficar mais fácil de nós entendermos. Então, ó, 10 vezes 15, vou transformar isso aqui numa fração só, dividido por x vezes w, que é o que eu quero calcular. E tudo isso é igual a 6. Bom, e agora? Vou multiplicar essa equação em cruz. Então, nós temos aí, ó, 6x vezes w é igual a 10 vezes 15. Esse 6 está multiplicando, vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então, x vezes w é igual a 10 vezes 15.
sobre 6. E agora? Agora eu posso simplificar. O 10 dá para dividir por 2 e o 6 dá para dividir por 2, então em cima fica 5 e embaixo fica 3. E o 15 dá para dividir por 3. Então 15 dividido por 3 dá 5, e o 3 que eu dividi por 3 sobrou 1. Então, o x vezes w vai ser o quê? Vai ser 5 vezes 5, que é igual a 25. E 25, nós temos isso na alternativa E. Você pode estar se perguntando o seguinte: Daniel, eu encontrei uma forma mais fácil de resolver isso. Ora, se eu sei que x vezes y é igual a 10 e que y vezes z é igual a 6, então eu tenho que, os dois são divisíveis por 2. O 2 deve aparecer em algum lugar aqui. Como o y é o que está se repetindo, eu vou substituir o y por 2. Então, o x teria que ser 5 para dar 10 e o z teria que ser 3 para dar 6. Quando eu olho a próxima equação, o z vezes w, isso aqui igual a 15, o z, se eu já sei que o z é igual a 3, né? Então, o w precisaria ser igual a 5. Nesse caso, eu teria x igual a 5 e w igual a 5 também. Então, portanto, x vezes w seria 5 vezes 5 igual a 25. É uma forma de se pensar? É, correto. Só que, repara o seguinte, no enunciado ele falou considere 4 números. Se ele tivesse me falado que esses 4 números eles são inteiros, beleza, eu já podia ir por este caminho direto. Mas cuidado, como ele não falou que esses números são inteiros, nesse caso deu certo. Mas poderia ter alguma outra questão que x, y, z e w fossem números fracionários que multiplicados dariam resultados inteiros. Tá certo? Então, por isso que eu mostrei para vocês primeiro a forma de se resolver, que seria a oficial, que você resolve qualquer questão, e a segunda parte, eu assumindo que esses valores eles são inteiros, mas cuidado, isso nem sempre pode dar certo, tá certo? Então, a questão 16, alternativa E. Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 17. Ela diz o seguinte: uma competição esportiva entre Alemanha, Brasil e Canadá foi realizada com 10 crianças. O Canadá teve o maior número de participantes na competição. A equipe da Alemanha contou com o mesmo número de meninas e meninos, o mesmo acontecendo com a equipe do Brasil. É correto afirmar que... Bom, então o que nós temos aí nessa questão? Nós temos que o total é 10 crianças e que Canadá teve o maior número de participantes. Ou seja, o número de participantes do Canadá precisa ser maior que o número de participantes do Brasil e precisa ser maior que o número de participantes da Alemanha. Bom, a equipe da Alemanha contou com o mesmo número de meninos e meninas. Então, o que nós podemos descobrir a respeito disso? Que a Alemanha representa uma quantidade par de participantes. Se os números de meninos e meninas eles são iguais, então ele representa uma quantidade par. E a mesma coisa acontece com a equipe do Brasil. Então, o Brasil também vai ter uma quantidade par de competidores. Bom, e aí, baseado nisso, como é que eu vou resolver essa questão? Essa questão ela pode parecer um pouco sem solução, né? Você fica meio perdido. E agora? Como é que eu vou saber? Olha as alternativas. O Brasil teve 2 meninas, o Brasil tem em sua equipe apenas uma menina, o Canadá tem 4 participantes. Como é que eu sei isso? Né? Parece que ele não me deu informação nenhuma. Mas nós temos que pensar nas possibilidades. Então, a primeira possibilidade seria a Alemanha ter um menino e uma menina. E o Brasil também ter um menino e uma menina. Nessa primeira possibilidade, o que nós temos aqui? 2 participantes para a Alemanha, T de total, e 2 participantes para o Brasil. Quantos participantes ficariam para o Canadá? Para o Canadá, nós teríamos aí um total de
6 participantes. Olha, essa é uma situação possível, né? Porque o Canadá tem mais do que o Brasil e mais do que a Alemanha, e é uma quantidade par para o Brasil, par para a Alemanha, os números iguais de meninos e meninas. Vamos analisar uma segunda possibilidade. Eu vou aumentar a quantidade de um dos países. Pode ser tanto o Brasil quanto da Alemanha, só para ver o que vai acontecer. Então, temos aqui a Alemanha, o Brasil e o Canadá. Eu vou aumentar os participantes, né? Então, homens, mulheres. Por que eu não estou colocando homens e mulheres no Canadá? Porque ele não me deu informação nenhuma a respeito. Então, eu vou falar que a Alemanha vai ter 2 competidores do sexo masculino e 2 competidores do sexo feminino. O Brasil eu vou manter 1 e 1. Então, aqui no total, nós temos o quê? 2 mais 2, 4. 1 mais 1, 2. Só que entre Brasil e Alemanha nós temos 6. Então, para o Canadá, estaria sobrando 4. Opa, nós temos um problema aqui. Porque se eu aumento o número de competidores da Alemanha ou do Brasil, a quantidade da Alemanha, né, já passa a ser igual ao do Canadá. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque o Canadá tem o maior número de participantes. Então, o Canadá precisa sempre ser maior. E como eu sei, eu testei a primeira possibilidade, que é um menino e uma menina para o Brasil e um menino e uma menina para a Alemanha. E isso deu certo, veja só, o Canadá ficou com mais participantes do que os outros dois, então essa situação tá beleza. Se eu aumento um participante, ou seja, seria a situação imediatamente seguinte a essa primeira, ela já não dá certo, porque aí o Canadá não vai ter o maior número de participantes. Então, eu posso concluir o quê? Que essa primeira situação aqui, ela é a verdadeira, ela é a situação correta, tá certo? Então, é essa a situação que nós temos. Baseado nisso, vamos analisar as alternativas. O Brasil teve 2 meninas em sua equipe, isso está errado. O Brasil ele tem uma menina em sua equipe, não pode ser mais do que isso. O Brasil teve em sua equipe apenas uma menina? Beleza, essa é a que está correta. Ele só pode ter uma menina e um menino na equipe. Vamos ver as próximas. O Canadá teve 4 participantes? Não. Se o Canadá tivesse 4 participantes, essa situação aqui, ó, que eu tinha desenhado, ele empataria com a Alemanha ou com o Brasil, então ele não seria aquele com o maior número de participantes. A Alemanha teve 4 participantes, a Alemanha também não pode ter 4 participantes. E letra E, o Canadá teve 2 meninas em sua equipe. Repara que eu não falei a respeito da equipe do Canadá, se ele tem a quantidade que ele tem de meninos e de meninas. Eu não sei dizer isso, porque a única informação que eu tenho é a respeito do Brasil e da Alemanha, que as quantidades são iguais entre meninos e meninas. Para o Canadá, eu não tenho informação nenhuma, não tenho informação alguma a respeito disso. Então, eu não posso dizer que o Canadá tem 2 meninas. Até pode ser que sim, uma situação provável, mas não é uma situação que eu tenho certeza. A única situação que eu tenho certeza é a letra B. O Brasil teve em sua equipe apenas uma menina. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Difícil? Não parecia que não tinha muitas informações e que não dava para resolver? Conta para mim o que você achou. Vamos para a próxima questão. Questão de número 18. Um telhado de 100 metros quadrados será coberto por telhas. Cada telha cobre 0,1 metro quadrado. Assim será necessário comprar 1.100 telhas para uma margem de segurança por causa das quebras. A margem de segurança utilizada é, bom, o que nós temos? A medida do telhado, que é 100 metros quadrados, e a medida que cada telha cobre, que é 0,1. Para eu descobrir a quantidade de telhas, eu tenho que dividir 100 metros quadrados por 0,1. Então, eu tenho que dividir
a quantidade total, o tamanho total do telhado, pelo tamanho que uma telha cobre. E aí eu descubro a quantidade total de telhas. Bom, como é que você pode fazer agora? Você pode pegar 100 e dividir por 0,1, fazer uma divisão tradicional. Mas você também pode utilizar um artifício que é o seguinte: se eu multiplicar essa fração por 10 em cima e por 10 embaixo, veja só o que vai acontecer. 100 vezes 10, isso vai dar 1.000. E 0,1 vezes 10, isso vai dar 1. 1.000 dividido por 1, nós temos 1.000. Então, ele precisa do quê? De 1.000 telhas para cobrir esse telhado. Essa é a quantidade que ele precisa. Quantas telhas ele vai comprar? Ele vai comprar 1.100 telhas. Então, ele está comprando quantas telhas a mais? Ele está comprando, olha só, 100 telhas a mais. Então, para eu descobrir qual é a margem que ele tem aí, eu preciso descobrir quanto que essas 100 telhas representam das 1.000, que é o total que ele vai utilizar. Eu vou fazer uma regra de 3. Então, 1.000 telhas representa 100%. Eu quero saber quanto que 100 telhas vai representar em termos de porcentagem. Então, vamos multiplicar em cruz. Então, 1.000 vezes x, 1.000x, é igual a 100 vezes 100. Eu não vou fazer essa multiplicação, eu vou manter ela aqui. Para quem acompanha os meus vídeos, sabe que eu sempre prefiro simplificar antes de multiplicar, porque isso facilita a minha vida. Então, veja só, o 1.000 ele estava multiplicando, eu passei dividindo. Corta um zero em cima com um zero embaixo, um zero em cima com um zero embaixo. Um zero em cima com um zero embaixo. O que sobrou? X é igual a 10%. Então, a margem dele para comprar essas telhas considerando as quebras é de 10%. E 10% nós temos na alternativa A. Tá certo? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima, questão de número 19. Ela diz o seguinte: o número 150 foi multiplicado por 2 ou por 3, não sei por quem. Em seguida, o resultado do produto foi somado 1 ou 2. Por fim, o número obtido foi dividido por 3 ou 4. Sabendo-se que a divisão teve resto zero, o quociente da divisão foi. Então, como que nós vamos resolver? Primeiro, eu vou pegar o 150, que é o número que ele me forneceu. Na primeira situação, o 150 ele é multiplicado por 2. Então, 150 vezes 2, isso dá 300. O 150 ele foi multiplicado por 3, então 150 vezes 3. Isso aqui vai dar 0, 3 vezes 5, 15, 5 vai 1, 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 450. Então, eu peguei o número 150 e fiz as duas possibilidades, porque eu não sei qual é a real. Então, eu primeiro multipliquei por 2 e também multipliquei por 3. Em seguida, o resultado do produto foi somado 1 ou 2. Então, se foi somado 1, né, mais 1, aqui nós temos 301. Se foi somado 2, então se foi mais 2 aqui, nós teríamos 302. A mesma coisa aqui embaixo. Se foi somado 1, nós teríamos 451. E se foi somado 2, nós teríamos 452. E agora eu tenho que fazer o quê? Por fim, o número foi dividido por 3 ou por 4. E olha a chave para resolver essa questão. A divisão teve resto zero. Quer dizer que esse número ele é divisível ou por 3 ou por 4. Tá certo? Vamos retomar os critérios de divisibilidade. Primeiro, para um número ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos ela tem que ser divisível por 3. Então, eu vou aplicar isso aqui. Ó. Eu vou fazer o teste. Né? Então, eu vou testar a divisão por 3. Eu vou fazer 3 mais 0 mais 1. 3 mais 0 mais 1, isso dá 4. Opa, esse aqui não é divisível por 3. Vou testar o próximo.
3 mais 0 mais 2, isso aqui dá 5. 5 também não é divisível por 3, não posso. Vou ver o 451. 4 mais 5 mais 1. 4 mais 5, 9 mais 1, 10. Também não é divisível por 3. E o último, 4 mais 5 mais 2. Isso vai dar 4 mais 5, 9 mais 2, 11. 11 também não é divisível por 3. Então, eu já sei que a divisão não foi por 3. Você poderia ter pego esses números e feito a divisão, mas é mais fácil lembrar dos critérios de divisibilidade e analisar isso de forma direta. E o critério de divisibilidade por 4? No critério de divisibilidade por 4, eu tenho que olhar os dois últimos algarismos, se o conjunto deles é divisível por 4. Então, vamos ver. Eu vou pegar aqui, ó, do 301, eu pego o número formado pelos dois últimos algarismos. 301, 01. 01 está na tabuada do 4? Não, não está. Deixa eu só escrever aqui, isso é por 4. 301 não é divisível por 4. 02 está na tabuada do 4? Também não. Então, 302 não é divisível por 4. 451, terminou em 51. Opa, 51 é ímpar. Se é ímpar, não é divisível por 4, então também não é. Só sobrou 452. Então eu sei que o número é o 452 e a divisão é por 4. Veja só, o 52. O 52 ele é divisível por 4. Vou fazer o teste aqui agora do 452. 452 dividido por 4, isso vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Resto 0. Desce o 5. Tabuada do 4, que chega perto do 5, é 1 vezes 4 igual a 4. Sobra resto 1 de novo e desce o 2. 12, isso vai dar 3. 3 vezes 4, 12. Menos 12, 0. E o que ele está me perguntando? Ele quer o quociente da divisão. O quociente da divisão é esse número aqui, 113. E 113 nós temos na alternativa D de dado. Beleza? O que vocês acharam dessa questão? Conta para mim. Vamos para a próxima e última questão dessa prova. Questão de número 20. Um determinado avião possui capacidade para 60 passageiros, acomodados em 3 fileiras, A, B e C, com igual número de poltronas. Em determinada viagem, 75% das poltronas foram ocupadas, sendo que o número total de passageiros acomodados nas fileiras A e C foi o dobro do número de passageiros acomodados na fileira B. O número de passageiros acomodados na fileira B foi... Bom, então nós temos 60 vagas no total, divididas em 3 fileiras com o mesmo número de poltronas. Então, o que nós temos? Na fileira A, 20 poltronas, na fileira B, 20 poltronas, e na fileira C, 20 poltronas. Tá certo? Esse é o número de poltronas em cada uma das fileiras. Depois, 75% das poltronas foram ocupadas. Então, eu tenho que calcular 75% do total. 75% eu transformo em porcentagem, multiplico pelo total, que é 60. E aqui eu vou simplificar antes de resolver. Então, um zero eu consigo cortar com um zero aqui. 10 e 6 dá para dividir por 2, então 6 vai dar 3 e o 10 vai dar 5. E 75 dá para dividir por 5. 75 dividido por 5, isso vai dar 15. Então, o que sobrou? 15 vezes 3, isso igual a 45. Então, 45 é o total de passageiros dentro desse avião. E agora, o que eu preciso descobrir? Quantos passageiros estão nas fileiras, mais especificamente na fileira B. Bom, então o que nós temos agora? Ele me falou que o A mais C foi o dobro do número de passageiros acomodados na fileira B. Então, se eu pegar o A mais o C, o número de passageiros da fileira A, mais o número de passageiros da C, isso é o dobro da B. E o que nós temos também? Se eu somar todos eles, ó, A mais C mais B, tudo isso tem que dar as 45 poltronas que eu encontrei aqui. Só que A mais C
é igual a 2b, eu já tenho aqui, então eu vou substituir a mais c por 2b. Isso vai ficar 2b mais b igual a 45. 2b mais b, 3b igual a 45. Eu vou pegar esse 3 e vou passar dividindo. Então, b igual a 45 sobre 3, que é igual a 15. Então, no B, né, na fileira B, nós temos aí um total de 15 poltronas ocupadas. E 15 poltronas, isso está na alternativa C, tá certo? Repara que o A mais o C é igual ao dobro do B, mas não quer dizer que a quantidade de A é igual à quantidade de C, tá certo? Eu só sei que as duas juntas é o dobro do B. O que vocês acharam dessa questão? Conta para mim nos comentários. E aí, gostou do vídeo? Gostou da resolução? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e assim você me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que é útil para você. Ficou com alguma dúvida nessa resolução? Ou tem alguma questão que você quer que eu resolva? Me manda um e-mail, eu posso resolver aquela questão que você tem dificuldade. O meu e-mail é danielmachado.matemática sem acento, @gmail.com. Nos vemos num próximo vídeo.